Olá e sejam todos muito bem-vindos a mais uma imersão. É, é excelente ter a companhia de quem nos escuta hoje para uma jornada bem direta ao ponto. Olá a todos, é ótimo estar aqui de novo. Hoje nós vamos focar em estratégias operacionais e principalmente comportamentais. O nosso foco central é desvendar como evitar aquela temida amnésia pós-workshop. Esse é um problema clássico. Sim, muito. Sabe quando o evento termina, as pessoas saem super empolgadas e aí fica aquela sensação de que tudo foi incrível, mas a energia simplesmente evapora 2 semanas depois? Exato. As anotações vão parar no fundo da gaveta e os velhos hábitos retornam como se nada tivesse acontecido. Exatamente. Então, nossa missão de hoje é entender como pegar aquela energia que ferve ao final de uma sessão excelente e manter isso vivo. Transformar essas reuniões em aprendizados contínuos. Vamos desempacotar isso. O que é fascinante aqui é a mudança de paradigma em relação ao ciclo de vida de um projeto, sabe? Como assim? Bom, para quem organiza desde reuniões estratégicas de pequenas equipes até grandes treinamentos, a intuição dita que o trabalho termina quando o último participante sai da sala. Rola aquele suspiro de alívio, né? A equipe desmonta tudo e parte para a próxima demanda. Isso. Só que a energia e as grandes ideias simplesmente somem no ar se não houver um processo estruturado de revisão. Analisar o passado com um olhar crítico é a única forma de garantir o sucesso no futuro. Faz todo sentido. Sem uma pausa para refletir, as equipes ficam presas num ciclo de cometer os mesmos erros sutis e nunca entendem por que o engajamento despenca pouco tempo depois. Exato. E é por isso que a gente precisa falar sobre as sessões eficazes de lições aprendidas, ou, como o mercado corporativo costuma chamar, as revisões pós-ação. O conceito fundamental aqui é encarar o fim de um evento não como a linha de chegada, mas sim como o marco zero do próximo ciclo. Perfeito. A revisão pós-ação serve exatamente para manter a motivação viva quando os bastidores já foram desmontados. E a premissa disso se baseia em 4 perguntas que parecem muito diretas. A primeira é, o que era esperado que acontecesse? A segunda é o que realmente aconteceu. A terceira, o que deu errado e por quê? E a quarta, o que deu certo. Parece muito simples na superfície. Sim, tipo, é só responder um questionário. Mas a primeira pergunta sobre as expectativas já abre um leque imenso de complexidade, não acha? Com toda certeza, porque é possível perguntar isso para os próprios participantes para ter uma visão imediata ou manter a discussão internamente com a equipe de planejamento. Essa primeira pergunta atua como a âncora de todo o processo de revisão. Ela define a linha de base, né? Isso, porque muitas vezes a expectativa técnica da equipe de facilitação é muito diferente da realidade vivenciada por quem estava lá sentado participando. Tipo um desalinhamento total de expectativas. Exatamente. Quando a equipe alinha o que era esperado, ela cria um critério objetivo contra o qual a realidade vai ser medida. E aí a segunda pergunta flui naturalmente. Que é, o plano sobreviveu ao contato com a realidade ou foi necessário mudar a rota no meio do caminho? É nesse contraste entre a expectativa e a realidade que as verdadeiras falhas de design do evento aparecem. E as 2 últimas perguntas entram para equilibrar essa análise, certo? Investigando as falhas metodicamente e também mapeando os sucessos inesperados. Sim, mapear os sucessos é crucial para que eles possam ser replicados intencionalmente no futuro. Mas tem uma armadilha clara nesse processo. A armadilha do foco na logística. Exato. Ao perguntar o que deu errado, a tendência natural das equipes é focar quase exclusivamente na tecnologia ou na operação. A internet caiu, o almoço atrasou. Os microfones deram microfonia. Isso. Só que a raiz do problema, as falhas que realmente afundam os eventos, costumam ser puramente comportamentais. É a dinâmica do grupo. E o material traz um caso muito ilustrativo sobre isso. Uma história de um workshop de 2 dias que envolvia diferentes grupos de stakeholders. E o detalhe é que eles já tinham um histórico profundo de atritos. Uma verdadeira panela de pressão. Exatamente, uma panela de pressão na sala. Durante toda a manhã do primeiro dia, o clima foi dominado por comentários passivo-agressivos. Aquelas indiretas veladas, tensões. E o facilitador? Então, o detalhe crucial é que o facilitador principal
estava tão absorvido pela operação do evento, garantindo que o cronograma não atrasasse um minuto, que ele não percebeu esses sinais sociais. Ele estava com os olhos no relógio, não nas pessoas. Isso. E aí, à tarde, a situação ferveu. Teve uma grande discussão aberta que descarrilou completamente a pauta. O segundo dia inteiro foi inviabilizado. Se conectarmos isso com o panorama geral da gestão de projetos, a falha central ali não foi do cronograma. Foi a ausência de leitura do ambiente. Exato. A sobrecarga cognitiva cega quem está ali na linha de frente. Um facilitador que está super preocupado com o funcionamento do projetor e com o tempo da dinâmica, ele raramente tem largura de banda mental para ler microexpressões de insatisfação. Faz sentido. Então, quando a equipe senta para uma revisão pós-ação, depois de um desastre desses, qual é o foco? A reflexão mais importante não é sobre a discussão em si, a explosão da tarde, mas sobre os sinais ignorados de manhã. A pergunta é, o que passou despercebido nas 4 horas antes da explosão? E como evitar que isso se repita? Precisamente. O objetivo da revisão é criar mecanismos para dissipar essas tensões no futuro. A solução pode ser algo tão simples quanto alocar alguém da equipe exclusivamente para observar a dinâmica social, medir o pulso da sala, enquanto outro profissional conduz o conteúdo técnico. É criar uma inteligência coletiva baseada na análise meticulosa dos erros. Mas veja bem, olhar apenas pelo retrovisor tem limitações óbvias. Afinal, o dano já foi feito, o segundo dia já foi arruinado. Sim, a análise póstuma não salva o projeto que já acabou. E é por isso que existe uma abordagem que inverte essa lógica. Aplicar a engenharia reversa do sucesso antes mesmo de o evento começar. É o conceito da revisão pré-ação, ou, como o pessoal chama, o pré-mortem. O pré-mortem é uma ferramenta incrível. A dinâmica exige que a equipe se reúna semanas antes da execução. Imagine ativamente que o projeto já foi concluído e foi um triunfo absoluto. Um sucesso estrondoso. Isso. A partir desse cenário mental hipotético de sucesso extremo, eles fazem o caminho inverso. A equipe se pergunta por que foi um sucesso. O que nós fizemos de tão excelente para chegar a esse resultado? Eu acho essa virada de chave muito poderosa. A genialidade do pré-mortem está na forma como ele burla as defesas cognitivas naturais do grupo. Porque, no planejamento tradicional prospectivo, as pessoas adotam posturas muito extremas. Ou são super otimistas para agradar o chefe, ou ficam caladas por medo de serem os pessimistas chatos apontando riscos. Exatamente. Ao estabelecer o sucesso como um fato consumado no futuro, o grupo consegue mapear ações sem o peso da ansiedade. O cérebro desliga o modo de defesa de e se der errado, e passa a trabalhar na construção lógica dos pilares dessa vitória imaginada. É um truque psicológico para destravar o pensamento estratégico. Mas aí me vem uma dúvida. Não corremos o risco disso virar apenas uma sessão de pensamento mágico? Como assim? Tipo, imaginar que o evento foi perfeito e que todos saíram felizes abraçados. Isso não resolve problemas práticos como o orçamento curto, resistência das pessoas, falta de tempo. Como a gente transforma essa visualização em um planejamento tático rígido? Transformação tática ocorre na exigência inegociável por especificidade durante a dinâmica. O facilitador do pré-mortem não pode aceitar respostas vagas, entende? Não dá para só dizer que as pessoas estavam engajadas. Não. A equipe precisa responder tecnicamente o que gerou esse engajamento. Foi a mudança na disposição das cadeiras para um formato de roda, foi o envio prévio de um material de leitura que tinha só uma página, foi proibir jargões técnicos na primeira hora. Entendi, tem que ser uma ação palpável. Sim, a revisão pré-ação obriga o grupo a transformar desejos abstratos em itens acionáveis, que entram na hora no cronograma. E se a ação não puder ser executada, o sucesso imaginado é irreal e os planos são reajustados. Aqui é que a coisa fica realmente interessante. Porque para dar tração a tudo isso, a gente precisa de ferramentas, né? E as equipes podem recorrer a um arsenal visual que vem direto do design thinking. Discutir só em voz alta não funciona muito bem para esse volume de informações. Não, de jeito nenhum. A técnica rosa, botão e espinho é um ponto de partida clássico aqui. Usando post-its em uma parede ou num quadro virtual, a equipe classifica a experiência nessas 3 categorias botânicas.
Uma metáfora excelente. Sim, a rosa representa os aspectos positivos, as vitórias claras que devem ser mantidas e padronizadas. O espinho aponta as dores estruturais, sabe? Os gargalos, o que precisa ser arrancado. E o botão é aquilo que floresceu de surpresa, o que foi inesperado, mas tem potencial para crescer nas próximas sessões. O botão é estrategicamente a categoria mais vital para a evolução de qualquer trabalho. É ali que está a inovação orgânica. Aquelas coisas que ninguém planejou, mas deram muito certo. Exatamente. Muitas vezes, uma conversa paralela no intervalo do café gera mais ideias boas sobre um problema do que 2 horas de pauta oficial. O botão serve para capturar esse momento antes que ele seja perdido. E tem mais um detalhe sobre essa metáfora. Qual? Ela despersonaliza a crítica. Rotular uma falha de design como um espinho tira muito da postura defensiva de quem criou a atividade. Cria um ambiente muito mais seguro para análises honestas, sem ninguém apontando dedos. Isso é fundamental. Agora tem o lado prático. Depois da dinâmica, a parede vai estar lotada com centenas de post-its, rosas, espinhos, botões para todo lado. Gerar as ideias é a parte fácil. O desafio operacional é processar esse mar de feedbacks sem causar uma paralisação na equipe. É aí que entra a análise de cluster e a votação por pontos. Primeiro você agrupa as observações semelhantes em temas maiores. E depois, na votação por pontos, cada membro recebe alguns adesivos ou uma moeda virtual e precisa investir nas ideias que acha mais cruciais. Mas como a gente evita o clássico efeito manada corporativo? Porque se a votação for aberta, as pessoas não vão simplesmente colocar o adesivo onde o diretor colocou, só por pressão. O risco de concordância hierárquica é altíssimo. Por isso, a votação por pontos exige disciplina. A mitigação ocorre através de votos simultâneos ou votos cegos. Ah, todo mundo vota ao mesmo tempo. Isso. Em plataformas virtuais é fácil configurar isso. Presencialmente, a regra é que todos coloquem os adesivos ao mesmo tempo e em silêncio. Isso democratiza o espaço e nivela a hierarquia. Força um consenso visual baseado no peso coletivo. E traz uma realidade matemática dura para as equipes. Que não dá para abraçar o mundo. Exato. Não há como implementar 20 ações de melhoria de uma única vez sem criar o caos. A escassez de votos força a equipe a focar em 3 ou 4 ações factíveis para a próxima vez. É reduzir o ruído para focar na execução viável. E ainda falando em mapear a realidade, tem uma ferramenta chamada linha do tempo de energia, que exige uma observação quase cirúrgica durante o evento. Essa é fantástica. Sim, os facilitadores desenham um gráfico ao longo do dia, anotando onde ocorreram os picos de entusiasmo e onde foram os vales dramáticos, os momentos de apatia total da sala. A análise desse gráfico separa os facilitadores de excelência daqueles que só leem slides. Quando a energia cai no horário específico, a equipe de revisão precisa investigar a causa de forma muito técnica. A pergunta é, a dinâmica foi chata ou o pessoal estava só com sono? Exatamente. Foi uma falha de design muito teórica ou é simplesmente o declínio circadiano natural do pós-almoço. Entender isso impede que atividades muito boas sejam descartadas só porque foram colocadas no horário errado da grade. Gerir o ritmo biológico da atenção humana é tão crucial quanto o conteúdo. É não lutar contra a biologia, mas trabalhar a favor dela. Mas isso me leva a uma técnica que vai totalmente contra a corrente, que abraça o caos e o pensamento negativo de propósito. A técnica favorita de muita gente. O pior workshop de todos os tempos. A equipe de planejamento recebe a missão oficial de projetar como entediar os participantes até o limite, destruir qualquer energia e sabotar catastroficamente o evento. Como garantir que seja uma tortura absoluta? É genial. Eles geram uma lista de atrocidades operacionais e depois invertem cada ponto para criar as diretrizes de proteção do evento real. O que é incrível nisso é o que essa técnica faz com a dinâmica interna da equipe. A pressão para ser sempre inovador gera muito estresse e bloqueio criativo. O exercício do pior cenário traz uma leveza tática muito necessária. Desarma as defesas, né? Todo mundo ri das ideias absurdas. E, estrategicamente, permite abordar os elefantes na sala sem parecer insubordinado. É muito mais fácil sugerir, em tom de brincadeira, que o pior evento possível teria a diretoria falando sem parar com slides ilegíveis
do que fazer essa crítica diretamente numa reunião séria. A técnica extrai as verdades duras disfarçadas de comédia. É uma válvula de escape perfeita. Mas o material original traz um alerta crítico sobre isso. Letras garrafais vermelhas. Essa técnica do pior workshop deve ser mantida estritamente nos bastidores. Sim, importantíssimo. Ela funciona muito bem com designers instrucionais e facilitadores. Mas tentar fazer isso no fechamento de um evento, com os participantes finais, é um convite ao desastre. É perigoso. Pedir para participantes que já estão cansados imaginarem o pior evento possível transforma o exercício num fórum livre para críticas destrutivas e até ataques pessoais à organização. Foge do escopo de melhoria. O limite entre a crítica construtiva e a hostilidade é muito tênue para quem não tem treinamento nessas metodologias analíticas, né? Com certeza. O ambiente seguro do laboratório interno é o que garante resultados preventivos. O objetivo é estressar os processos logísticos na mesa de desenho, não dar um palco para desabafar desestruturados de ressentimentos entre departamentos. Faz todo sentido. Então, para amarrar tudo que vimos hoje, a grande lição é a transição da intuição para a intencionalidade. Resumiu bem. O ciclo começa aceitando que o fim demanda uma revisão pós-ação estruturada nas 4 perguntas. Depois, a gente inverte a linha do tempo com a revisão pré-ação para mitigar falhas. Usa as ferramentas visuais do rosa, botão e espinho, foca na votação por pontos, acompanha a biologia com a linha do tempo de energia e estressa tudo com a técnica do caos. E o denominador comum aqui é não desperdiçar o capital intelectual. Conhecimento que não é aplicado é conhecimento perdido. Essas ferramentas filtram o que realmente importa. Elas garantem que a equipe não perca energia tentando consertar 20 problemas ao mesmo tempo, mas sim focando naquelas 3 alavancas que vão mudar o jogo. A intencionalidade é o que separa a evolução sustentável da simples exaustão. Foco tático total. Bom, e para mantermos a tradição de expandir os limites da nossa discussão, eu quero deixar um pensamento provocativo para quem nos escuta ponderar depois. Vamos lá. Focado especificamente na técnica do cenário desastroso. Se pegarmos a técnica do pior workshop de todos os tempos e aplicarmos à nossa própria rotina diária de trabalho, se a sua tarefa fosse desenhar a pior rotina de trabalho possível para destruir sua própria concentração, quais espinhos invisíveis, pequenos hábitos de autossabotagem descobriríamos que estamos plantando na nossa rotina diariamente de forma quase automática? Fica a provocação para levar essa lente para a gestão de tempo pessoal. Uma reflexão excelente para fechar. Foi uma jornada incrível de aprofundamento hoje. Continuem utilizando o passado para projetar o futuro com precisão e até a nossa próxima imersão profunda.